Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom gente, vamos lá, continuando aqui com a nossa série de aulas sobre estatística. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é população, o que é amostra, como é que eu faço uma distribuição de frequência, os dados brutos, como é que eu organizo isso no rol, tá? Bom, vamos lá. Então, primeira coisa aqui, a gente vai falar sobre estatística e dentro dessas estatísticas a gente tem alguns pontos que a gente precisa observar. Primeira coisa, né? A gente tem população, amostra, parâmetro e estimativa. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas, tá? População, eu tenho assim, ó, se eu fosse falar de todos os clubes de futebol do mundo, imagina só a bagunça que ia ser, né? Então, eu tenho muito clube. E aí, como é que eu falo deles todos? Olha só. Seria muito complicado. Então, o que eu faço? Isso seria a minha população. Eu escolho lá um tema qualquer. Mas aí, eu não consigo falar, geralmente, né? É muito abrangente. Então, a gente vai pegar sempre só uma amostra. Que no caso aqui da nossa tabela vai ser os clubes do futebol brasileiro, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, você vê só do futebol brasileiro, certo? Então, vocês veem aqui, ó, eu estou falando só dos clubes do futebol brasileiro, mas eu poderia estar falando de outros campeonatos e seria a mesma população, só seriam amostras diferentes, tá? Depois eu tenho alguns parâmetros dentro da minha amostra, o que é importante de eu avaliar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esses serão os meus parâmetros. Eu tenho aqui pontos, jogos, número de vitórias, número de empate, derrota. Mas eu poderia colocar outros parâmetros, sei lá, porcentagem de posse de bola por jogo, tá? Então eu escolho também os parâmetros que eu vou avaliar, certo? Depois que eu escolho isso tudo, eu pego esses dados que a gente chama de dados brutos. Por quê? Porque eu tenho, se eu fosse falar, por exemplo, de posse de bola por jogo, eu ia ter um monte de time com diferentes porcentagens de posse de bola. E isso seriam os meus dados brutos, que é o conjunto antes dele ser organizado, tá? Depois, eu faço o rol. O que é fazer o rol? É organizar isso. Então, eu pego lá, separo clube a clube e coloco em ordem crescente ou decrescente, certo? Para a gente poder começar a avaliar esses dados. E depois eu analiso qual é a amplitude dos meus dados, tá? E o que é a amplitude? É a diferença entre o máximo e o mínimo. Então, da onde até onde que vai isso aí? Vai ser a amplitude. No caso aqui, se a gente pegar do Campeonato Brasileiro e a pontuação na rodada atual, eu tenho o maior como sendo 15 e o menor como sendo 4. Tá? E aí a gente tem então uma amplitude de 11. Tá? É importante a gente saber calcular essa amplitude e a gente vai ver depois o porquê. Outro ponto importante é como distribuir a frequência. O que é a frequência? Frequência é quanto alguma coisa se repete. Tá? Então assim, aconteceu 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Isso é a frequência. E a gente pode ter frequência absoluta, que vai ser quantas vezes aconteceu. Então, eu pegando os dados da tabela, por exemplo, a gente vai ter aqui a organização de quantas vezes a pontuação ocorre, tá? E eu posso ter a frequência relativa, que vai ser entre toda a minha amostra, tá? Qual é a porcentagem que isso aconteceu. Então, ó, prestem atenção. Aqui a gente tem a pontuação do Campeonato Brasileiro. E aí, você vê aqui, ó, por exemplo, né? O Internacional, ele está aqui com 15 pontos. Depois eu tenho 13, aí o 10, por exemplo, ele repete, ó. Então aqui, a frequência, ela é diferente. Né? Depois eu tenho o 9 repete, o 8 já repete mais vezes.
Tá? Então, é muito mais fácil analisar esses dados se eu agrupar eles de algum jeito, principalmente se eu tiver uma tabela que tem muita coisa. Se eu não agrupar, eu não tenho como organizar isso depois. Então, eu agrupo e aí eu faço essa análise, tá? Vamos lá, então aqui já está agrupado, eu tenho uma vez o 15, uma vez o 13, duas o 10, duas o 9, o 8, já são 3, 2 e 3. E aqui embaixo a gente vai ter a somatória, tá? Que é inclusive a letra sigma, significa somatória. Então, ao todo, eu tenho 20 clubes no campeonato. Essa é a minha amostra. Então, obviamente, que aqui a frequência tem que somar 20, que eu estou contando com todos. Mas, depois eu faço a frequência relativa. Então, é só fazer a divisão, tá? Então, eu pego o 1 e divido pela somatória. Tá vendo? E aí vai dar 0,05. Se eu fizer, então, a frequência relativa vezes 100, eu vou ter essa frequência em porcentagem, tá? Então, um exemplo disso vai ser, se eu pegar 0,05 e multiplicar por 100, isso vai dar 5%. Então, eu tenho 5% dos clubes com 15 pontos. Eu tenho 5% dos clubes com 13 pontos. Eu tenho 10% dos clubes com 10 pontos e por aí vai. Então a gente aprendeu aqui a calcular essa frequência relativa, tá? É até mais fácil fazendo assim, você já calcula todas. Se você jogar, por exemplo, numa planilha do Excel, faz a formulinha e aí a gente já consegue fazer tudo de uma vez, né? Não precisa fazer à mão. Então assim, na aula de hoje a gente viu o que é população, amostra, dados brutos, rol, tudo isso. É importante para a gente começar a aprender estatística e mais para frente a gente vai aprender a analisar outros dados, tá? Se você gostou da aula, aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder os próximos vídeos e se ficar com alguma dúvida pode deixar nos comentários que a gente responde depois, beleza? Valeu!